Meus cumprimentos, a minha saudação à cidade de Brejo das Almas, Francisco Sá, porque o tema é Alzira Andrade da Silveira, numa entrevista ditada à sua filha, Maria Inês Silveira Carlos, governadora do Distrito 4760 do Rotary Internacional e sócia do Instituto Histórico e Geográfico de Montes Claros. Então, uma entrevista de Dona Alzira à sua filha Maria Inês. Ela trata de vários assuntos da história de Montes Claros, num conhecimento pessoal, porque criada ao mesmo tempo no Brejo e em Montes Claros. Então, na entrevista, o início é falando de Dona Tiburtina. Dona Tiburtina. Tiburtina. Um nome famosíssimo na história de Montes Claros. Tiburtina de Andrade Alves era sobrinha do meu avô materno, Moisés Domingos de Andrade, portanto, minha prima. Casada com o doutor João José Alves, médico e político. Quando criança, convivi muito com ela. Eu e minhas primas brincávamos no grande quintal de sua casa. Dona Tiburtina era uma pessoa acolhedora e bondosa. Sua casa estava sempre cheia de pessoas, promovia saraus. As crianças não participavam, ficavam brincando no quintal. Saraus, onde recebia a sociedade de Montes Claros e eram servidos chá e café acompanhado de quitandas. Tendo uma grande lembrança uma grande lembrança do gramofone que me encantava e que se parecia com uma flor. Era uma esposa que estava sempre ao lado do seu marido, ajudava-o na sua profissão, visitava os doentes em suas casas, ajudava na Santa Casa, distribuía remédios e ajudava a fazer partos. Acompanhava o marido na política e lutava muito quando a oposição os ofendia. Agora, doutor João Alves. Doutor João Alves, que foi prefeito de Montes Claros. Seu consultório ficava ao lado do casarão, que é hoje o Automóvel Clube. Eu, minha mãe e meus parentes mais próximos consultávamos em sua casa. Quer dizer, não era no consultório. Eu conheci o consultório do Dr. João Alves antes da construção do Automóvel Clube, que era também o consultório do Dr. João Vale Maurício, seu parente. Falando de novo de Dr. João Alves, não o chamávamos de doutor, e sim de João José. Era uma pessoa boníssima, não cobrava a consulta dos parentes, e era um chefe político e sempre ganhou a política enquanto viveu. Dr. João Alves era opositor ao candidato a presidente da República, Júlio Prestes. E eu me lembro de um verso que meu tio Carlos Câmara fez. Julinho não vem na terra do leite grosso, porque Dr. João Alves é um colosso. No dia
6 de fevereiro de 1930, essa é uma data famosíssima em nossa história, a história de Montes Claros. No dia 6 de fevereiro de 1930, que ficou conhecido como atentado em Montes Claros, eu não estava na casa no momento, porém minha mãe Maria Augusta estava presente e nos contou o seguinte: veio do Rio de Janeiro a caravana de Melo Viana, que era vice-presidente da República, oposição a Dr. João Alves. Desceram na estação rodoviária e entraram na praça da residência de Dr. João Alves. Naquela hora, havia um sarau na casa e estava cheia de pessoas. Dr. João Alves chegou à janela e fez uma referência para a caravana que passava, e nesse momento uma bomba foi atirada. Não se sabe quem atirou. E atingiu o Dr. João Alves, que caiu vomitando sangue. Uma grande hemorragia. Segundo as palavras do jagunço Totônio, entre aspas, quando vi meu padrinho vomitando sangue, eu atirei e assim começou o tiroteio. Morreram 5 pessoas e 14 ficaram feridas. A partir desse dia, ele nunca mais teve boa saúde. Ela está falando do Dr. João Alves. Deu um problema na perna e foi tratar em Belo Horizonte. As notícias vinham por telegrama e essas diziam que ele piorava a cada dia. Quando estava prestes a morrer, a oposição organizou uma festa para ser feita no dia de sua morte, com muito foguete, muita comida e bebida. Quando chegou o telegrama anunciando a morte de Dr. João Alves, a oposição começou a comemorar, porém, a mãe de um dos opositores morreu e assim tiveram de encerrar a festa. Após a morte de Dr. João Alves, Dona Tibortina se recolheu, acabaram-se os saraus, as reuniões políticas. Agora a referência, os jagunços. Conheci os 3 que faziam a guarda de Dr. João Alves: Exupério Ferrador, Totônio e Zelô. Geralmente eles ficavam no quintal, embaixo das árvores e sempre armados. Após o atentado, Exupério Ferrador colocou uma pensão na rua João Souto para atender soldados. Um dia, quando eu estava na escola, minha tia Doninha foi me buscar, muito apreensiva, pois o Totônio tinha sido assassinado no mercado e esse fato poderia acarretar um novo massacre. Quanto ao Zelô, não sei o que aconteceu com ele. Agora, os bate-paus. Eram homens que substituíam a polícia na falta dela, vestiam farda e ficavam armados e vigiavam as entradas da cidade. Só entrava alguém após revista. Meu esposo, antes do nosso casamento, foi um deles. Hábitos familiares. As famílias se encontravam à noite. Os homens conversavam sobre política, negócios. As esposas se assentavam à porta da rua para trocar experiências domésticas, receitas, bordados, educação dos filhos. E as crianças ficavam brincando de roda, pique, cabra cega, tudo à luz da lua.
não havia energia elétrica. Quando um pouco mais velha, está falando agora dela, Dona Alzira, ia passear na Rua 15 e na Praça da Estação. Após meu casamento, já aqui em Francisco Sá, então mais uma informação. A entrevista foi dada no Brejo das Almas, em Francisco Sá. Já aqui em Francisco Sá, fazia a mesma coisa com meus filhos. Algum tempo com a luz da lua e a partir de 1949 com a luz elétrica. Então agora, luz e água. Em Montes Claros, a luz era muito fraca. O gerador ficava no local onde hoje está erguida a Igreja do Rosário. Não havia água encanada. Toda a casa tinha cisterna. Em Francisco Sá, a energia era gerada por uma usina movida a lenha. A energia elétrica chegou no dia 26 de julho de 1949. A água em Francisco Sá chegava às casas através de uma bica que vinha do rio e ficava onde é hoje o Clube Social. O prefeito Feliciano Oliveira construiu a caixa d'água e fez a canalização, e os moradores fizeram as redes até suas casas. As escolas. Entrei para a escola aos 7 anos de idade no Brejo das Almas. O grupo escolar ficava na rua 7 de Setembro e era bem pequeno, tinha só 4 salas. As professoras eram Maria Luísa Araújo, tia Mariquinha, Maria Augusta Dias, Maria de Jesus, que formaram em Diamantina. Vieram de Montes Claros Raimunda Taíde, Maria José de Moura, Dona Menininha, e após a morte de minha mãe, mudei para Montes Claros e estudei na escola normal. Os professores eram Cândida Câmara, Doninha, Dona Taúde, Dulce Sarmento, João Neto, meu avô materno Moisés, que além de agente do Correio, foi professor. Na escola havia muitos castigos. Eu sei bem disso. Eu entrei na escola em 1942 e meu professor, o grande professor Joaquim Rola, tinha uma régua de 1,20 m para bater na cabeça de quem não prestava atenção em qualquer coisa da aula. E a palmatória comia solta nas manhãs de sábado, na sabatina. E a palmatória não era usada pelo professor Joaquim Rola, era usada por nós, alunos. Um aluno fazia pergunta e outro respondia. Se a resposta estivesse correta, tudo bem. Se errada, o pau comia. Palmatória nele, conforme o erro, o maior número de pancadas. Então vou repetir. Havia na escola muitos castigos. O aluno ficava de pé em frente para a classe, batia com régua de madeira, usava a palmatória e puxava as orelhas. Isso na escola primária. Quer dizer, na secundária teria outros tipos de castigo. Por exemplo, ajoelhar em caroço de milho ou em casca de jaca. Ficar atrás da porta em silêncio meia hora, 1 hora. Não sair na hora que a aula terminava. Então havia muitos castigos. Agora a fala é sobre a Santa Casa. Santa Casa de Misericórdia de Montes Claros. Era muito pequena. Eu e minha família frequentávamos a missa da sua capela e também aos domingos fazíamos visita aos doentes. Possuía uma enfermaria feminina e outra masculina e alguns quartos para quem podia pagar e alguns quartos para confinamentos.
É claro, doenças mais graves. O meu bisavô, Justino Câmara, doou o terreno para a construção e outras pessoas ajudaram na construção. Médicos de que me lembram, doutor Marciano, doutor João Alves, e como já disse, dona Tibortina ajudava muito a cuidar dos doentes internados. Carros, caminhões, automóveis. Em Montes Claros havia pouquíssimos carros. Uma das filhas do doutor João Alves, chamada Sinhazinha, dirigia um carro Ford. Quando apareceu o primeiro automóvel aqui em Francisco Sá, no Brejo, muitas pessoas se esconderam com medo. Outras, curiosas com a novidade, venderam galinhas, porcos, para poderem andar no carro. Eu sei, porque eu frequentei muito tempo a casa de Dona Nina e Natércio França, ela, filha de Dona Tibortina e Dr. João Alves, irmã de Sinhazinha. Eu me lembro de Dona Nina falando que dirigia o Fordinho 37 do pai. Eu tenho impressão de que Dona Nina, ou Nina, ainda mocinha, e Sinhazinha, foram as primeiras motoristas da cidade, que naquela ocasião não eram chamadas de motoristas. Era para o homem a palavra era chofer e para a mulher a palavra francesa era chauffeuse. As visitas. Usava muito as visitas em família, geralmente no começo da tarde. Chegavam-se de surpresa e a família visitada tinha por obrigação pagar a visita. Entre as famílias havia muitos compadres e comadres e casavam-se muito entre os parentes. Quando chegava uma família para morar na cidade, costumava-se fazer uma visita de boas-vindas. As visitas eram sempre recebidas com muita fartura. Servia-se café com bolo, biscoito, requeijão e queijo. Como sempre, as crianças não participavam das conversas e ficavam nos quintais. Todos os quintais tinham pomar. Ora, Dona Alzira já tem 102 anos. 102 anos de idade. Os 100 anos dela comemorados em Francisco Sá foi a maior festa de aniversário que eu vi em minha vida. Era gente entrando e saindo em todas as direções durante todo o tempo, comendo e bebendo, e sorrindo e festejando. Então, Dona Alzira fala aqui da visita às pessoas que chegavam para morar na cidade. Esse costume Olímpia sempre adotou, quando morávamos na Rua Bocaiúva e quando mudamos em 1959, o ano que eu assumi o meu cargo no Banco do Brasil, morando aqui no Todos os Santos, na Rua São Sebastião. Fomos os primeiros a morar no bairro. Todos os vizinhos que chegavam no bairro Todos os Santos, que ia daqui até a Rua São José, Olímpia visitava. Então esse costume de visita sempre foi muito bom, porque muito cordial e realmente muito útil para a manutenção da amizade. Novenas e outros rituais. Aconteceu na matriz, que era bem menor, ainda conhecia a igrejinha antiga, havia novenas em intenção de vários santos, Nossa Senhora, Sagrado Coração de Jesus, e rezava-se o terço e cantava a ladainha e o ofício de Nossa Senhora. As mulheres usavam sempre véu em qualquer ritual que houvesse na igreja, e os homens vestiam ternos, os mais abastados, e tiravam o chapéu. Na época do Natal, em todas as casas faziam presépios e havia visita das pastorinhas.
Na Sexta-feira Santa, os homens passavam o dia dentro do quarto fazendo jejum em orações. Não varriam as casas. A comida era feita na véspera e não se penteava o cabelo, porque, segundo a tradição, Nossa Senhora não teve tempo de pentear o cabelo na Sexta-feira Santa. Meu avô tinha por vizinhas 3 irmãs que na Sexta-feira Santa jejuavam com um copo de água com 3 folhas de laranjeira dentro do copo, mas nunca explicaram a razão disso. As roupas. As mulheres e meninas usavam vestidos longos. Os homens ricos vestiam terno, gravata e chapéu, e alguns usavam bengalas e calçavam sapatos e botinas. Os homens trabalhadores usavam roupas comuns. Acrescentando à entrevista de Dona Alzira, quando eu cheguei a Montes Claros em 1951, quase todos os homens usavam paletó e gravata. Eu até acredito que não fosse para estarem muito bem vestidos. Era para esconder o revólver, o 32, o 38 ou a garrucha. Não havia roupas prontas para vender. Havia as costureiras e os alfaiates. Lembro-me que quando criança usava um sapato, como o atual tênis, era chamado pé de anjo. Quando as mulheres andavam a cavalo, usavam a chapelina para se proteger do sol e o cilhão para montar de lado. Nunca vi nenhum parente portando armas. Sabia que os coronéis e os jagunços tinham carabinas, espingardas, revólveres e que a maioria andava armado. Terminando, maçonaria. A maçonaria. Só vim a conhecer quando já casada e quando fui trabalhar na prefeitura de Francisco Sá e tinha um colega que era maçom. Porém, ele nunca explicou o que era a maçonaria. É com muito prazer que fiz a leitura da minha forma, do meu jeito, da bela e proveitosa, historicamente falando e socialmente dizendo a verdade, da observação pessoal de uma menina moça, a entrevista que Dona Alzira concedeu à sua filha Maria Inês Silveira Carlos.